Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa de Antônio de Pádua, ainda que virtualmente. Nosso estudo de hoje será sobre as reuniões mediúnicas durante a pandemia. Nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, seguindo as orientações da Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ. Para iniciarmos, nós faremos a leitura do capítulo 10 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, intitulado Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Está em Atos dos Apóstolos 2:17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a Boa Nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro, destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e ainda ela que dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Deus Pai, Jesus, querido amado Mestre, amigos espirituais da casa de Antônio de Pádua, rogamos bênção e proteção na noite de hoje. Que possamos, conectados mentalmente com a casa de Antônio, nos harmonizarmos, nos instruirmos, que as palavras de hoje sejam compreensíveis e que nos ajudem no entendimento da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, e que possa nos servir de instrumento para o nosso crescimento pessoal. Que assim seja. Então vamos lá. Reunião mediúnica na pandemia. Há 10 meses atrás, nós fomos surpreendidos com a pandemia da Covid-19 causada pelo vírus coronavírus. E essa pandemia alterou toda a rotina das nossas vidas, das casas espíritas, rotinas de trabalho. Em relação às casas espíritas, precisamos interromper as reuniões presenciais para assim respeitarmos as normas legais, sanitárias, né? Salvo algumas exceções, as assistências de algumas casas, a assistência material continua sendo realizada. Nossa casa continua fornecendo cesta básica, roupa aos nossos irmãos em situação de rua, enxovais de bebês. Mas todas as atividades outras estão suspensas. Palestras públicas, presenciais, grupos de estudos presenciais, atendimento fraterno está sendo feito
por telefone ou por ligação de vídeo via WhatsApp ou Telegram. E essa pandemia se projeta no tempo e a gente não tem previsão de quando ela vai terminar. E precisamos estar serenos com as decisões que precisamos manter. Então vamos conversar sobre isso. As palestras públicas hoje, como esta aqui, está sendo projetada virtualmente e hoje alcançam muito mais gente do que alcançaria de forma presencial. Se tínhamos 50 ou 100 pessoas no nosso salão, hoje as palestras virtuais alcançam muito mais pessoas, inclusive porque elas podem ser assistidas posteriormente. Isso nos trouxe, a tecnologia nos trouxe recursos valiosíssimos que nós estamos usando em nosso benefício. Coisa inimaginável há 100 anos, quando fomos surpreendidos com a pandemia da gripe espanhola, Quando que a gente imaginar que poderíamos nos reunir virtualmente, que poderíamos ver vídeos de nossos netos brincando, sorrindo, Isso alegra os corações das avós, dos avós, isso é muito bom. Isso nos aproxima dos nossos entes queridos. E assim como as reuniões presenciais, as reuniões mediúnicas também foram suspensas. E elas não devem ser feitas de forma virtual, como nós fazemos a nossa palestra. Mas como assim? Como é possível? Será que essa atitude nossa de suspensão das atividades das reuniões mediúnicas não traria prejuízo aos espíritos que necessitam de atendimento? Não seria um ato irresponsável da nossa parte? Não, certamente que não, nós veremos por quê. Mas para que nós entendamos essa possibilidade, nesse caso, uma necessidade de suspensão das reuniões mediúnicas, vamos entender inicialmente o que é mediunidade. No Livro dos Espíritos, no capítulo 14, número 159, Allan Kardec nos esclarece que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo de nenhuma pessoa. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, só se qualificam aqueles em quem tem a faculdade mediúnica se mostrado bem caracterizada e se produz por efeitos patentes, que nós chamamos de mediunidade ostensiva. Allan Kardec, com a codificação, ele normatizou a mediunidade, denominando os fenômenos anteriores de mediunismo, passando a denominar mediunidade os fenômenos posteriores, produzidos posteriormente. E ele nos trouxe normas de segurança ao exercício da mediunidade. Então, sendo, portanto, uma faculdade inerente ao homem, como nos ensina os livros dos médiuns, deduz-se que ela existe desde que o homem é homem. E assim a história nos mostra. Nós podemos lembrar dos oráculos, das pitonísias. O livro dos mortos dos egípcios relatam casos de curas através de fenômenos mediúnicos, medianímicos, no conceito de Kardec. O Antigo Testamento é repleto de passagens mediúnicas e traz diversas passagens da mediunidade profética. Temos os profetas como Elias, Joel, Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo. Então, podemos lembrar ainda de outras situações que nos trazem a lembrança da mediunidade. Inquisição, em que médiuns como Joana d'Arc foram queimadas vivas, consideradas bruxas, porque recebiam mensagens do além da espiritualidade. Então, a mediunidade, se é inerente ao homem, é tão antiga quanto ele. E ela também não é exclusiva do espiritismo. Diversas são as religiões que apresentam manifestações mediúnicas, não recebe este nome, as pessoas classificam como comunicação do Espírito Santo, revelação, não é exclusiva do Espiritismo. No livro
O Consolador, Emmanuel, nos ajuda mais ainda no entendimento do que seja mediunidade. Ele fala: mediunidade seria aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem seus percalços e suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus a seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontrar ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, quando a gente ouve a expressão luz que brilha na carne, nós lembramos de Pentecostes, lá da leitura inicial de hoje, e do discurso de Pedro, que ao defender aquela manifestação, ao explicar o que estava acontecendo, ele nos lembra da mensagem de Joel, na profecia de Joel, no livro dos Atos dos Apóstolos 2,17. Então, no dia de Pentecostes, há o relato de que as pessoas falavam em línguas que desconheciam, que é o fenômeno da xenoglossia, em que o médium tem a capacidade de falar e escrever em língua de que ele não conhece, língua desconhecida dele. Então, muitas pessoas ali diziam que aquilo estava acontecendo, que as pessoas já estavam bêbadas, né? E aí, então, Pedro assume a palavra e relembra a profecia de Joel. Qual é a profecia de Joel? Está lá na leitura inicial nossa. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramará sobre toda a carne, ou seja, o Espírito de Jesus. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa passagem é comentada por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, como nós vimos. E Emmanuel também nos diz que a partir de Pentecostes se estabelecer a mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E Caibar Schutel, ao comentar a profecia de Joel no livro Vidas e Atos dos Apóstolos, ele afirma acreditar que por ocasião do cristianismo nascente, muitos médiuns se desenvolveram. E que isso a gente depreende dos inúmeros fenômenos, aparições, curas realizadas na época e que teria levado Paulo, né, essas aparições, essas curas, todo esse movimento, teria levado Paulo a escrever na sua Epístola aos Romanos, capítulo 14, 12, 4. Pois assim como temos muitos membros em um só corpo, e todos os membros não têm a mesma função, segue Paulo, e tendo dons diferentes, segundo a graça que lhe foi dada. Se é profecia, profetizemos segundo a proporção de nossa fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao nosso ministério. Ou o que ensina, dedique-se ao que ensina. Ou o que exorta, a sua exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que preside, com zelo. O que usa da misericórdia, com alegria. Então, Paulo aqui nos traz o conhecimento de que existem vários tipos de mediunidade. Voltando à questão 382 do livro Consolador, nós colhemos a finalidade da reunião mediúnica. Se não vejamos, assim está no livro, o Consolador. A missão mediúnica, se tem seus percalços e suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos. E qual seria essa finalidade? Seria essa possibilidade de redimirmos nossos erros desta vida e da vida passada, trabalhando para o Cristo. E para trabalharmos para o Cristo, não basta que sejamos apenas instrumentos. Nós precisamos melhorar o nosso instrumento.
Nós precisamos lapidar o nosso ser, modificar nossas ações, melhorar nossos pensamentos, sentimentos, posturas equivocadas, num esforço profundo de melhora, o que a doutrina espírita tanto fala de reforma íntima. Nós já erramos muito nessa vida e na vida passada, mas nós precisamos nos esforçar para não errarmos mais, ou errarmos o mínimo possível. Nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores e mais evangelizadas é que nos tornará instrumentos melhores para trabalhar para o Cristo. Precisamos exercer a caridade de forma desinteressada. Isso é lapidar o instrumento. Na medida que melhoramos, que lapidamos os instrumentos, nosso instrumento físico, que melhoramos nossas vibrações, nós atraímos bons espíritos e assim podemos servir melhor ao Cristo. Esse entendimento de que a mediunidade é caminho para a redenção do médium é reforçado por Emmanuel, no capítulo 11 do livro Emmanuel, quando ele afirma: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo, ou seja, nem todos são. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos de poder, de autoridade, da fortuna e da inteligência. Ou seja, nem todos os médios são médios missionários. Né? Como exemplo, nós não temos exemplo maior de uma mediunidade missionária do que a de Chico Xavier. E como ilustração da mediunidade como instrumento de redenção, de resgate das faltas, temos o exemplo de Dona Ivone Pereira. Ela não era uma missionária, ela veio a trabalho para resgate pessoal dela, resgatar o seu passado suicida. E essa possibilidade de resgate de faltas de nosso passado, nós encontramos no item 324 do Livro dos Médiuns, que está assim: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nela tomam parte se esclareça, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Então, essa expressão das quais todos aproveitam nos leva ao entendimento de que a reunião mediúnica tem que ser educativa para ambos os lados, encarnados e desencarnados. Nós podemos e devemos aprender com os relatos dos espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas. Relatos de suas dores, suas angústias, suas histórias de aprisionamento no ódio, na vingança, que por vezes leva centenas de anos, trazendo imensos sofrimentos envolvidos. Como vimos, sempre houve mediunidade, pois ela é inerente ao ser humano. Mas as reuniões mediúnicas só se deram a partir de 160 anos para cá, com a codificação do Espiritismo por Allan Kardec. Então, será que antes do Espiritismo, os espíritos não eram atendidos pela espiritualidade? Não havia amparo espiritual aos sofredores? Certamente que eram atendidos. Imagina se só de 60 anos para cá houvesse esse amparo. Imagina o número de atendimentos necessários acumulados ao longo dos tempos. Seria uma imensa vaidade nossa nos considerarmos indispensáveis ao auxílio espiritual. Quantos espíritos desencarnados há que necessitam de ajuda? Se nós somarmos todas as reuniões mediúnicas realizadas de 160 anos para cá, multiplicarmos pelo número das casas espíritas, será que todos os sofredores já foram atendidos? Certamente que não. Seria suficiente esse número para atender todos os necessitados? Certamente que não. Seria justo que a espiritualidade dependesse de nós, pessoas tão equivocadas ainda? Claro que não. E todas as reuniões mediúnicas são sérias e produtivas? Nós somos responsáveis, de fato, a ponto de produzirmos, realizarmos reuniões, só reuniões sérias e produtivas?
Ou será que, por vezes, essas reuniões das quais participam acabam caindo na classificação de frívolas, como classificado no item 325 do Livro dos Médios? Que a partir do momento em que passamos a ir para as reuniões preocupados conosco, com interesse pessoal, pensando que se formos médiuns de mesa mediúnica, teremos auxílio especial da espiritualidade, que estando lá os nossos problemas serão resolvidos por eles, daremos então um caráter frívolo à nossa reunião. Sem dúvida que a espiritualidade nos ampara, nos auxilia, claro, mas não porque vemos esse auxílio como uma recompensa, uma moeda de troca. Eu vou trabalhar, mas vocês têm que resolver meus problemas. Não é assim, de forma alguma. Eles cuidam de nós para que estejamos bem, para servirmos desinteressadamente ao Cristo. Às vezes ouvimos a frase, principalmente em quem começa a frequentar a casa mediúnica, a casa espírita, dizendo que sim, eu preciso estar na reunião mediúnica para estar em equilíbrio, para não sair do trilho. Isso é um equívoco. A reunião mediúnica não pode ser freio para os nossos destemperos de jeito nenhum. Ao contrário, nós precisamos estar em equilíbrio para ingressarmos nos trabalhos mediúnicos. E isso está muito explicado na questão 387 do Livro Consolador, quando perguntam qual é a necessidade do médium, a maior necessidade do médium. E sabe qual é a resposta? De Emmanuel, evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Então, participar de uma reunião mediúnica tem que ser consequência de equilíbrio, de tentativa de melhora moral espiritual, de um esforço pessoal, um compromisso, uma entrega muito grande. Nós não somos médiuns, e aí é muito importante lembrarmos que nós não somos médiuns somente quando estamos na sala mediúnica, somente durante o trabalho da reunião mediúnica. Nós somos médiuns 24 horas por dia, 365 dias por ano. Somos médiuns quando amparamos um irmão em sofrimento, quando ouvimos a dor do próximo, e pode ser numa conversa amiga ou num atendimento fraterno, quando somos inspirados pela espiritualidade, quando auxiliamos materialmente o necessitado, quando oramos por um enfermo, por um sofredor. Nós não precisamos estar dentro da sala mediúnica para exercermos a nossa mediunidade. Até porque muitos trabalhadores das casas espíritas, mesmo os não ostensivos, que não participam de reunião mediúnica, contribuem para a reunião mediúnica, sem mesmo saber. A espiritualidade recolhe e armazena seus fluidos para utilização na reunião mediúnica, a sua revelia, sem seu conhecimento. Há muitos médiuns de cura que sequer sabem que são médiuns de cura, porque eles são utilizados pela espiritualidade nos trabalhos sem tomar conhecimento. A espiritualidade pode reunir os fluidos para utilizar nos necessitados, seja encarnado ou desencarnado, sem a participação dos médiuns. Nós temos um grande exemplo disso na primeira obra de André Luiz, no livro Nosso Lar, e aqui eu trago esse exemplo porque muita gente não leu o livro, mas pode ter assistido o filme, em que André Luiz, na primeira visita dele à sua casa material, ele encontra a sua esposa já casada novamente e o marido dela gravemente doente. A princípio ele se desequilibra e depois ele se refaz e pede auxílio à espiritualidade, que recolhe elementos da natureza, deposita na água que está na cabeceira do doente, estimula uma sede no doente, fazendo com que ele beba toda aquela água. Ali estava o remédio, colhido da natureza, sem auxílio de nenhum encarnado. Depositada na água, o remédio curou o doente. Então, nós temos esse grande exemplo. Existem vários outros na série, nos livros de André Luiz. Ali houve o direto auxílio da espiritualidade, demonstrando que eles não dependem de nós para fazerem o bem. Nós somos dispensáveis.
Então, por que vamos achar, então, que as nossas reuniões mediúnicas são indispensáveis para a espiritualidade? Não são. Para os espíritos necessitados de ajuda, elas não são dispensáveis. Elas podem ser indispensáveis para nós, encarnados, porque nós estamos perdendo a oportunidade de aprendermos com as dores e os sofrimentos dos irmãos que nos antecederam na grande partida. Nós estamos trazendo bastante isso para deixar claro que não somos indispensáveis e que a mediunidade não é para envaidecer ninguém, ao contrário. Vamos deixar de ser orgulhosos, vaidosos, não podemos nos gabar das condições de médiuns, não é motivo para exibição, nada de frases do tipo, você sabe, né? Eu sou médium da casa espírita tal. Não, a vaidade é o maior erro do médium, maior erro do médium. Né? Então, se a espiritualidade pode amparar encarnados e desencarnados sem necessidade de intervenção, de ajuda dos encarnados, como ficam as reuniões mediúnicas? Manuel Filomeno de Miranda tem uma frase que eu gosto muito de usar, que ele diz que Jesus não improvisa, nem Deus, né? Eles tudo sabem. Então, se eles tudo sabem, tudo está no controle deles. Portanto, eles sabiam da pandemia, sabiam que a pandemia trazia dificuldades e necessidades. E Eulália Bueno nos traz uma interessante questão para nós pensarmos sobre isso com muito carinho. Tendo, pois, a espiritualidade conhecimento de que iria acontecer a necessidade de suspensão das atividades presenciais, ela pergunta, será que essa paralisação das reuniões mediúnicas não seria porque nós não estaríamos nos preparando corretamente para elas? Será que nós estaríamos nos preparando somente na véspera ou no dia, nos esquecendo de que somos médios 24 horas por dia, 365 dias por ano? Então, se somos médiuns o tempo inteiro, esse preparo deveria representar um comportamento linear e ascendente, e não apenas no dia das reuniões. Então, será que a suspensão das reuniões mediúnicas não é para a nossa própria reflexão? Será que não é porque estamos tratando as reuniões mediúnicas de forma automática, mecânica? Será que estávamos nos valendo delas por interesse individual, sem preocupação com o nosso crescimento moral, espiritual, com a nossa reforma íntima, sem colhermos das lições dos irmãos elementos para o nosso crescimento individual? Porque muitos médiuns seguem em desequilíbrio mesmo participando das reuniões mediúnicas. Não vou dizer que algumas pessoas dizem as paralisações das reuniões são para que os médiuns estudem. Eu não vejo dessa forma, porque os médiuns têm que estudar o tempo inteiro, sempre, a vida toda. Então, eu acho que essa ideia, essa ponderação da Eulália é muito saudável, para que haja uma autoavaliação, para que a gente entenda o que a gente está fazendo da nossa atividade mediúnica. O que será? Interessante, vamos pensar. Então, se existe uma pandemia, se existe a necessidade de nós nos protegermos e se nós somos indispensáveis ao auxílio espiritual, é acertada a decisão de suspensão das reuniões mediúnicas. O livro Desobsessão, de André Luiz, no capítulo 8, traz como causa natural de impedimentos para as realizações das reuniões mediúnicas as enfermidades epidêmicas. Então, estamos vivendo mais do que uma epidemia, estamos vivendo uma pandemia, que é uma epidemia em nível mundial. E todos correm o risco de transmitir a doença. Mais motivo ainda para a suspensão das reuniões presenciais. No livro Conduta Espírita, André Luiz nos adverte que a fé não dispensa a previdência. Nós temos que ser cuidadosos.
E estamos sendo cuidadosos conosco e com os nossos irmãos de caminhada, em respeito às leis dos homens, quando nos ensinou Jesus, dai a César o que é de César, quando nós suspendemos essas reuniões. Seria uma imensa imaturidade nos preocuparmos com o atendimento dos encarnados, deixando de lado o cuidado com os encarnados. Seria uma irresponsabilidade muito grande. Então, vejamos, vamos pensar. Se a mediunidade é inerente ao homem, se a mediunidade é um sacerdócio e deve ser exercida com imensa responsabilidade, se a mediunidade é oportunidade de trabalho para a nossa redenção e não devemos perder a oportunidade do trabalho, como podemos não perder a oportunidade de trabalho mediúnico para a nossa redenção com a suspensão das reuniões mediúnicas? Precisamos lembrar que o fechamento da casa mediúnica não vai nos impedir de exercer a mediunidade. Não quer dizer que vamos transferir para os nossos lares as realizações das reuniões mediúnicas, de modo algum. Até porque nós seríamos muito levianos e irresponsáveis se fizéssemos isso, porque nós sabemos, a doutrina nos explica, nos ensina, que não devemos realizar reuniões mediúnicas em nossas casas, porque as casas não estão preparadas adequadamente para esse tipo de reunião. Na casa espírita existe uma grande preparação do ambiente, né? Que não tem na nossa casa. A equipe espiritual higieniza a sala, protege a entrada, armazena energias, muitas vezes até de véspera, para utilizar na reunião, recolhe as energias deletérias ao término da reunião. Existe uma equipe muito grande de trabalho, né? São vários trabalhadores em várias frentes. Na nossa casa não vai ter isso. Nós vamos querer, então, que a espiritualidade se desloque para nossas casas? Quantos médiums são? Cada médium vai fazer na tua casa uma reunião mediúnica? E nós não devemos fazer reunião mediúnica na nossa casa, nem mesmo quando 2 moradores daquela casa participam até da mesma reunião mediúnica. Marido, mulher, filho, mãe, pai, filha. Não devemos, porque a casa não está preparada para isso, diferente da casa espírita. Precisamos lembrar muito bem de que fechamento, suspensão das atividades da casa espírita não significa abandono espiritual. Isolamento social não é sinônimo de isolamento espiritual, porque a nossa conexão com a espiritualidade se dá pelo pensamento e não pela nossa presença física. Muitas vezes estamos na casa espírita com pensamento distante. Não estamos conectados com a espiritualidade. De que adianta estarmos lá diariamente se não estamos em conexão? Se o pensamento não estiver lá. E essa conexão, esse pensamento de todos os trabalhadores da casa espírita deve continuar vinculado ao mentor, à casa, porque esse vínculo com a espiritualidade se dá pelo pensamento. Então, vamos continuar pensando nas nossas casas espíritas no momento das nossas preces, vamos continuar mentalizando o espaço físico de lá para nos conectarmos com a espiritualidade de lá. E lembrando, né, mais uma vez, que nós não somos médiums só na mesa mediúnica, nas reuniões mediúnicas. Nós podemos trabalhar a espiritualidade de diversas outras formas, a mediunidade de diversas outras formas. Como? Nós somos convidados ao trabalho diariamente no desdobramento noturno. E por isso a importância de uma postura correta, em equilíbrio, durante todo o dia, sempre, 24 horas, e não apenas no dia da reunião. Esse é o questionamento da Eulália Bueno. O grupo mediúnico se encontra à noite em desdobramento para o trabalho. Então, você, independente de suspensão das atividades mediúnicas por causa da pandemia, normalmente isso já se dá. Então, os médiuns de mesa mediúnica e trabalho mediúnico estão sempre em trabalho espiritual, em desdobramento com sua equipe de trabalho. E isso continua durante a pandemia.
Não houve interrupção, não houve a suspensão da mediunidade desses médios, entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Como que a gente resolve isso? Então é hora de nós colocarmos à disposição da espiritualidade o nosso amor, nossos ensinamentos, de tudo que a doutrina nos ensina. Que tudo tem uma razão de ser, que devemos aproveitar a oportunidade de servir, que podemos servir de diversas formas. A FEB, Federação Espírita Brasileira, nos orienta que neste momento o melhor caminho é convertermos as reuniões mediúnicas em grupos de estudo da mediunidade, assumindo assim a reunião um caráter apenas moral instrutivo e sem a parte técnica, que seria manifestação mediúnica, pelas razões que já falamos. As casas, nossos lares não são preparados para manifestações mediúnicas. Nós podemos também converter as reuniões em reuniões de irradiação, desde que sejam médiuns que já sejam experientes e que os médiuns se mantenham lúcidos, atentos, para que não haja passividade. Os médiuns experientes podem se colocar à disposição da espiritualidade superior para o trabalho em desdobramento durante o sono, como já falamos. Nós podemos orar em benefício de terceiros e quando fazemos isso em grupo, nós potencializamos a energia direcionada à espiritualidade. Fica aqui, então, o convite. Diariamente, o Centro Espírita Antônio de Pádua faz uma prece, cada um em sua casa, cada trabalhador espírita em seu lar, mentalizando por os cientistas, os médicos, os trabalhadores da linha de frente da pandemia, por todas as vítimas do coronavírus, por todos os seus familiares que permaneceram aqui em dor, sofrimento, tristeza. Então fica o convite, diariamente às 10 da noite. Não precisa muito tempo, uma prece concisa, não precisa muito tempo de prece. E esse momento agora, inclusive, é muito interessante para que os médiuns eduquem a sua mediunidade, controlando-a, passem a lidar com ela de forma responsável. Nós podemos praticar a mediunidade sendo solidários, tendo compaixão, empatia, nos doando materialmente, quando possível, ou espiritualmente, exercendo a caridade e a oração. E aí, quando nós falamos em oração, é muito importante que essa oração se dê de forma lúcida, consciente, olhos abertos, para que a gente não se conecte com nada que possa nos trazer passividade. Essa tem que ser breve, objetiva, porque as preces demoradas, mais longas, elas podem nos levar a um estado alterado de consciência e fazer com que percebamos a aproximação espiritual que não é adequada em nossas casas. Esse é um momento muito delicado em que o mundo está mergulhado em dores, em sofrimento. E os médiuns percebem isso. Tanto os que já exerciam as atividades mediúnicas, quanto os que estavam em iniciação, quanto aqueles que nunca se perceberam médiuns, mas agora começam a perceber. Porque é uma onda muito grande de sofrimento, mas nós precisamos mudar essa conexão. Sempre que nós percebemos isso, porque veja bem, para cada desencarne, os estudiosos dizem que 10 pessoas no mínimo ficam em luto. Imagina, multiplica isso. Quantas pessoas já morreram durante a pandemia? Multiplica isso pelo no mínimo 10 pessoas. Quantas pessoas choram as dores de entes queridos, de amigos? É uma onda de tristeza que atinge o continente, todos os continentes. Passa de um continente para o outro. E os médiuns sensitivos vão perceber. Muitas vezes são surpreendidos por momentos de profunda tristeza sem entender porquê. É uma tristeza que toma conta que você não sabe porquê. Então, nesse momento, o importante é desconectar. Faz uma prece, olhos abertos, fique lúcido. Vai assistir um filme, lê um livro, liga para alguém, conversa, se distrai. Desconecta, corta a conexão. Não é hora de conexão. E aí,
eu faço uma ponderação. Há quantos anos nós frequentamos a casa espírita e utilizamos da ajuda da espiritualidade? Quantos anos? Será que agora não é momento de nós recolhermos as nossas reuniões, em que nós precisamos da presença da espiritualidade, para liberá-las para um trabalho de assistência espiritual a tantos que estão desencarnando? Há tantos que estão na linha de frente precisando de proteção? Quando a gente lembrar mais uma vez do livro Nosso Lar, do filme, né? Vocês devem se lembrar de uma cena em que a espiritualidade superior convoca trabalhadores espirituais para receberem os espíritos das vítimas da guerra. E aí são vários espíritos recolhendo vários desencarnados. Nós estamos vivendo uma guerra invisível. E a espiritualidade está concentrada em auxiliar essas pessoas. As que partem e as que ficam cheias de saudade, de dor. Então, eu penso que é hora de nós liberarmos a espiritualidade para esse trabalho de assistência e nos colocarmos à disposição dela, pela prece, pela nossa postura, pela nosso desejo de que tudo passe, em respeito à necessidade de isolamento. Nós precisamos paralisar as nossas atividades para liberarmos a espiritualidade para melhor servir. Nós vamos ajudá-los com as nossas orações, por meio das nossas condutas corretas, para que possamos ser bons trabalhadores, bons instrumentos de trabalho noturno, seja no auxílio material aos necessitados, quando for possível, né? Quem não é grupo de risco que puder ir na casa espírita, ajudar no trabalho de assistência material, montagem de bolsa, distribuição, né? Mas mais do que nunca, um momento de oração e de serviço no bem. E hoje, as casas espíritas se tornaram células do Evangelho. Você veja bem, não existe improviso. Se nós não estamos podendo nos reunir materialmente, fisicamente nas casas espíritas, hoje os nossos lares recebem o Evangelho através das redes. Quantas pessoas estão assistindo palestras online que antigamente não assistiam? Palestras virtuais que antigamente não assistiam. E assim, quando o Evangelho, através desses estudos, entra dentro da nossa casa, torna a nossa casa uma célula do Evangelho. E não atinge apenas a nós, não serve para o nosso amparo unicamente. Ele cuida também daqueles irmãos espirituais que se afinizam conosco, seja lá por que motivo for, que se vinculam a nós pela afinidade que estão ao nosso lar, que nos visitam, que nos acompanham. Daí a importância de um pensamento elevado, de uma sintonia equilibrada e superior ao máximo que pudermos, para que possamos atrair os bons espíritos. Em relação a isso, é até difícil, né? Quando a gente quer escolher uma palestra espírita, nossa, é até difícil, porque no início, então, da pandemia, dava 6, 7 horas, começava lá o Instagram, apitando live, um monte de gente ao vivo, você tinha até dificuldade de escolher qual que eu vou assistir agora. Tanta gente boa. Simão Pedro, Arthur Valadares, Larissa Chaves, quanta gente boa. E graças a Deus estão ficando salvos, porque a gente tem a oportunidade de assistir depois, né? Parece até que essa ferramenta não existia antes, né? Então, vamos ser bons instrumentos de trabalho neste momento. Vamos auxiliar a espiritualidade o máximo que pudermos com o nosso equilíbrio. Vamos seguir com fé e com esperança. É isso que Jesus espera de nós nesse momento. Que nós tenhamos fé, esperança, serenidade, que saibamos aproveitar esse momento para os nossos estudos, nos concentrando nos nossos estudos e principalmente revendo as nossas posturas, fazendo uma grande reavaliação da nossa vida. O que é de fato importante? O que eu vinha fazendo que não me faz falta, que pode ser substituído por uma coisa melhor? Ou o que eu não fazia e que agora eu quero fazer? Então, aproveitemos esse momento como um momento de reflexão para a nossa vida
e nos colocando à disposição da espiritualidade, sem reuniões mediúnicas domésticas, nos colocando à disposição da espiritualidade, exercendo a nossa mediunidade no amor, na oração e no cuidado conosco mesmos. Vamos então à prece final, desejando a todos desde já uma noite de muita paz. Deus Pai, Mestre querido, agradecemos pela oportunidade do estudo e rogamos, Senhor, cuide de todos nós. Cuide dessa humanidade sofredora, de todos que no momento padecem vítimas do coronavírus. Que eles possam encontrar em seu santo nome a paz que necessitam. Aqueles que eventualmente venham a partir, que sejam amparados pela espiritualidade maior e que cheguem ao plano espiritual sem revolta, sem mágoa. E aqueles que ficam, Senhor, seus familiares queridos que sequer podem dar o último abraço, sejam visitados por Maria, Mãe Santíssima, que suas dores, suas saudades sejam amenizadas pela presença desse anjo de amor e que possam eles serem beneficiados em desdobramento à noite com a visita de seus entes queridos, no último abraço, naquele abraço derradeiro que não puderam dar, e que ao despertar carreguem em si, guardem em si as energias maravilhosas da saudade amenizada. Cuida de todos nós, Pai, de nossas famílias, nossos amigos, nossos amores, de todos da casa espírita, e que possamos em breve nos reunirmos fisicamente na alegria do Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos.